No último vídeo eu tinha falado que a gente ia agora ver a parte da limpeza dos aerógrafos, mas eu fiquei sem acesso a alguma das minhas ferramentas, alguns dos materiais que eu uso para isso, então eu resolvi falar um pouquinho mais sobre agulha, bico e capa e principalmente a gente falar um pouco sobre diâmetro dos bicos. A gente sabe que nos aerógrafos você tem uma variação aqui no diâmetro do bico. Ele pode ser 0,2, 0,3, 0,6, tem o bico 0,15. Então vamos entender um pouco o que acontece, qual é a dinâmica quando você muda o tamanho do bico e para que serve um bico maior, um bico menor, quais são as vantagens e as limitações de cada uma dessas escolhas. Então, antes de começar a falar diretamente aqui sobre o bico, essa semana uma pessoa falou sobre aquela questão das bolhas no copo e ficou insistindo comigo que se o bico tiver entupido, isso ia formar bolha no copo. Quem assistiu o último vídeo já entendeu que para você ter bolha no copo é preciso que o ar ele caminhe aqui por dentro do caminho da tinta, quer dizer, alguma coisa errada aconteça aqui para que esse ar retorne por aqui. E aí essa mesma pessoa falou, não, mas eu limpei o bico e o aerógrafo voltou a funcionar. Na verdade, ele atirou no que viu, ou no que ele pensou que viu, e acertou no que não viu. Provavelmente, quando desmontou e remontou isso aqui, resolveu o problema que, evidentemente, não era aqui. E é fácil a gente entender que não é. Você imagina o seguinte: quando o aerógrafo está em repouso, o gatilho está todo para frente, o que acontece? A agulha ela fecha completamente essa passagem, tá certo? Ela encosta aqui, o aerógrafo fica fechado, que é a mesma coisa que o bico está entupido. O bico está entupido, fizesse fazer borbolha no copo, com o aerógrafo com a agulha totalmente para frente, na hora que você apertasse o gatilho, sairia a bolha lá e evidentemente isso não acontece. Então esse desenho aqui é para mostrar talvez mais claramente que no outro, que aqui entre a agulha e o bico caminha a tinta, mais uma vez, e aqui por fora do bico caminha o ar. E esse ar só entra aqui dentro se tiver algum problema que a gente já viu no outro vídeo. Mas vamos seguir aqui, falando agora sobre o diâmetro do bico. Você tem aqui o ar, a tinta, aqui ocorre a mistura que acontece bem na pontinha da agulha, e aí agora a gente vai entender por que essa mistura acontece aqui na pontinha da agulha. E a partir daqui, dependendo do diâmetro do bico, você tem o ar com a tinta, ele pode sair num cone menor, ou se for um bico maior, ele vai sair num cone maior. E é importante a gente entender, a gente vai ver também que isso aqui, de acordo com o diâmetro do bico, para uma mesma pressão, essa dispersão aqui ela acontece de maneiras diferentes. Então a gente já viu que isso aqui sai na forma de um cone, então acho que fica claro que se você quiser fazer um traço mais fino, o que você precisa fazer? Você precisa aproximar o seu objeto do aerógrafo, porque quanto mais próximo ele estiver do aerógrafo, menor vai ser a base aqui desse cone, portanto mais fino vai ser o traço que você vai obter. Ao mesmo tempo que você afastando isso aqui, quer dizer, afastando o objeto do aerógrafo, você vai tendo um traço cada vez mais largo. E isso aqui também é a função da abertura da agulha. Quanto menos você abrir a agulha, mais estreito vai ser esse cone aqui, portanto, menor o traço que você vai fazer na mesma distância, ou seja, se você fixar a distância aqui, quanto menos você abrir a agulha, mais fino vai ser, mais estreito vai ser esse cone aqui, mais fino vai ser o seu traço aqui. Agora, por que então que eu estou dizendo para vocês que essa mistura acontece aqui na pontinha da agulha? Nós vamos ver isso na prática, mas eu queria dar uma explicação teórica. E o que acontece aqui é o chamado efeito Coanda. E o que é o efeito Coanda? O efeito Coanda diz que um líquido, quando ele caminha junto a uma superfície, ele tende a acompanhar essa superfície. Então, quando a tinta já saiu
do bico aqui, ela não se espalha aqui, ela continua caminhando colada na agulha e ela só vai sair da agulha exatamente quando terminar a agulha, na pontinha da agulha. Nós vamos ver isso ali mais para frente um pouco, mas é importante saber isso. E por que eu estou falando isso? Para voltar naquele ponto, quer dizer, a agulha, ela deve ter sempre, ela tem que estar sempre bem lisa aqui, ela tem que estar sempre sem nenhuma deformidade, para que esse líquido consiga acompanhar a forma da agulha e sair lá na ponta, que é onde a gente quer que ele saia mesmo, para que o aerógrafo tenha a melhor forma de funcionamento. Em alguns aerógrafos, principalmente quando o diâmetro do bico começa a crescer, o que acontece? Quando você tem isso aqui muito largo, para a agulha fechar aqui, você teria que ter a agulha muito para frente, aqui, ela saindo muito na ponta do aerógrafo. Então, aerógrafos a partir de bico 0,5 para cima, algumas vezes eles têm uma agulha que se chama agulha com conicidade dupla. Ou seja, eu vou botar aí uma foto que vocês vão ver qual é a forma dessa agulha. Ela tem uma conicidade aqui e de repente ela fecha e fica bem mais pontuda aqui. Então, essa agulha, ela vem numa mesma conicidade, e quando chega aqui próximo da ponta, essa conicidade é acentuada, e ela tem uma nova inclinação aqui. Por que é feito isso? Exatamente para isso, né? A tinta caminha aqui, e ela, como a gente já sabe, que pelo efeito Coanda, um fluido que caminhando ao longo da superfície, ele tende a acompanhar a superfície, quando ela chega aqui, ela faz uma inflexão e sai novamente na ponta. Então você pode ter uma agulha mais grossa aqui, uma ponta mais fina, e aí o que acontece? Você quando começa a fazer a abertura da tinta, ela caminha, entra acompanha o contorno da agulha, e você não precisa ter uma agulha tão longa para que isso aqui saia na ponta com uma pequena abertura aqui. Depois, à medida que você vai retraindo a agulha, essa abertura aqui aumenta rápido, e aí, claro, você tem um bico maior, você vai ter um jato bem maior. Mas isso é uma forma que os fabricantes encontraram de você poder ter, mesmo num aerógrafo com um bico largo, uma ponta fininha aqui que te dê um inicial bem fino no seu jato. É uma solução de compromisso, vamos dizer. Você teria teoricamente, puxando um pouquinho a agulha, você ainda teria um jato bem fininho, e depois, à medida que você afasta a agulha, aí você então vai ter toda a força aqui de um bico mais largo. E aproveitando que a gente está aqui também, eu vou falar de uma coisa que eu já tinha falado em 2 outros vídeos, e que acabei dizendo, vou falar mais tarde, não falei, que é sobre a chamada capa da agulha. Então, a gente sabe que em alguns aerógrafos, você tem uma proteção da agulha aqui, assim, ela fica nessa posição. A função dela é exatamente proteger a agulha, evitar que alguma coisa aqui, que você esbarre com a ponta da agulha em alguma coisa. Mas isso aqui tem algumas desvantagens. Eu, pessoalmente, eu sempre tiro isso quando eu uso o aerógrafo. E quais são essas desvantagens? A primeira é que, quando esse jato aqui de tinta, quando você está com uma abertura maior aqui, com a agulha mais recuada, esse spray de tinta que se forma aqui, ele acaba fazendo depósitos aqui ao longo dessa capa aqui. E com o tempo a tinta acaba se acumulando aqui e você pode ter a tinta cuspindo aqui. Então, se você tiver um uso mais prolongado, com uma abertura maior, você corre o risco, então, de que a tinta se depositando aqui, acaba uma hora ela sendo cuspida e atingir lá o objeto que você está pintando, mas esse não vamos dizer, o principal problema. O principal problema para mim, quer dizer, no meu caso, quando você precisa fazer um traço fino, você já sabe que a gente precisa aproximar o aerógrafo do objeto. E aí o que acontece? Vamos dizer que você está aqui, o seu objeto está aqui. Quando você atinge ele aqui com a tinta com ar, é lógico que parte desse ar é refletido novamente. E claro que ele sendo refletido aqui, ele acaba ficando preso aqui dentro dessa capa. E esse ar turbilhonado aqui, ele faz um movimento de turbilhonamento aqui, ele acaba interferindo
na qualidade aqui do seu spray de tinta. No caso de um aerógrafo sem a capa, quando o ar é refletido de volta, ele acaba escoando aqui por cima e você não tem o ar preso aqui dentro. Ele bate aqui, ele escorre ao longo da capa do aerógrafo e aí você consegue ter o seu spray de tinta aqui mais eficiente. Isso aí é fácil notar na prática. Você pegar o seu aerógrafo, tentar fazer um traço bem fino, bem próximo ao seu objeto, com a capa e sem a capa, você vai ver que com a capa é mais difícil, ele não fica perfeitamente definido. Sem a capa você consegue um traço bem melhor. Para tentar evitar esse turbilhonamento, os fabricantes eles propõem algumas soluções, algumas melhores, outras não tão eficientes. Por exemplo, aqui no caso desse Past Talon aqui, a capa da agulha ela tem essas aberturas aqui em forma de coroa, né? Que é exatamente para tentar que quando esse ar retorne aqui para dentro, ele saia por essas laterais aqui e não afete tanto aqui o spray de tinta. Mas isso aqui não funciona perfeitamente, não. Você vai, na prática, se você pegar um aerógrafo desse e testar, você vai ver que mesmo com essa coroa aqui aberta, você vai ter problema. Já no caso aqui, desse aqui, por exemplo, que é o Infinity da Harder, o que eles fizeram? Eles fizeram, na verdade, uma proteção de agulha bem estreitinha, né? Quer dizer, são só essas duas pontinhas aqui que, teoricamente, influenciam muito menos aqui, porque ela, como é tudo aberto, o ar acaba escoando aqui, ele só ficaria preso aqui nessas duas pontas, seria uma interferência pequena. Também não acho que isso aqui seja uma grande vantagem, não. Primeiro, nem protege tanto a agulha, né? Ela fica desprotegida aqui. E depois, aqui também, você pode ter, mesmo só com essas duas pontinhas, você pode ter acúmulo de tinta aqui nessas duas pontas aqui. E aí ter aquele problema de espirrar a tinta, ainda que você consiga ver essa formação, se você se distrair, acaba acontecendo. Então, eu prefiro sempre operar o aerógrafo sem a proteção da agulha. É claro que é mais arriscado, você pode esbarrar na agulha, ou se você deixar cair o aerógrafo, ele vai bater com a agulha e vai amassar certamente a agulha, mas para traços finos, ou seja, para quando você opera muito próximo do seu objeto, você vai ter um resultado melhor operando sem essa proteção. Se você está fazendo um traço mais distante, então uma proteção como essa, uma proteção como essa, menos um pouco eficiente, não vai interferir tanto no seu resultado. Bom, então a gente já viu aqui essas proteções da agulha. Vamos falar então do diâmetro do bico, né? A gente tem diâmetro, como eu falei, o menor que eu conheço é o desse aerógrafo aqui, que é 0,15. Você tem 0,15, 0,18, 0,2. Os mais comuns são 0,2, 0,3 e 0,5. Você tem até 0,7, acho que tem até 1 milímetro, mas esse é o mais raro. Mas basicamente os aerógrafos mais encontrados por aí você tem 0,2, 0,3 e 0,5. Existe uma diferença entre eles, claro, além do diâmetro do bico. E a diferença principal é que quanto mais fino é o furo aqui, quanto menos tinta passa por aqui, lógico, você vai ter um jato mais estreito, você vai ter uma linha mais fina, mas como o volume de tinta que está passando aqui e consequentemente o volume de ar aqui que está passando e fazendo essa mistura é menor, isso aqui, à medida que ele vai se afastando do aerógrafo, ele vai perdendo consistência. Enquanto que num bico maior, com um volume de tinta maior e com um volume de ar maior, esse cone aqui ele se mantém estável por uma distância mais longa. Então já deu para perceber que um aerógrafo de bico mais fino ele é mais indicado para trabalhos mais precisos, quando você precisa trabalhar linhas finas, quando você precisa trabalhar bastante próximo do objeto. À medida que o objeto vai se afastando da ponta do aerógrafo, um aerógrafo de bico fino, como o 0,2, por exemplo, vai perdendo eficiência.
Um aerógrafo 03 vai te dar uma consistência nesse cone aqui já um pouco maior. Um aerógrafo 05 maior ainda, quer dizer, esse cone aqui ele vai manter a forma por uma distância maior ainda, que é claro, ele saia já aqui com uma abertura maior. Então, você deve escolher o bico do aerógrafo de acordo com o trabalho que você vai fazer. Não quer dizer que um 02 seja melhor que um 03, que é melhor que um 05. Não é isso. Cada tipo de bico tem a sua utilização. E o que nós vamos ver aqui nos vídeos que eu fiz é como é que se comporta, quer dizer, à medida que eu vou abrindo a agulha, como é que esse jato aqui vai se formando, como é que esse cone se forma e qual é a distância que ele percorre até o momento em que ele começa a perder consistência. E você vai ver pelos vídeos que isso aqui realmente tem bastante diferença de um aerógrafo mais fino para um aerógrafo com o bico mais largo. Aqui nós temos o mesmo aerógrafo, o Paasch Talon, carregado com álcool isopropílico, e a imagem está em 10% da velocidade normal. Isso para ela ficar bastante lenta e a gente poder ver exatamente o que está acontecendo. Do lado esquerdo está um bico 0,6 e do lado direito está um bico 0,2. Então vocês percebem, dá para ver que à medida que a agulha vai se abrindo, no início esse bico 0,6 ele tem aquela dupla conicidade, ele ainda mantém um jato fino. Mas à medida que a gente vai abrindo, ele vai aumentar rapidamente o cone, enquanto que o aerógrafo com bico 0,2 ele mantém ainda a saída lá bem junto ao bico, bem estreito, mas você já percebe que um pouco depois que ele se afasta do bico, o jato já vai perdendo consistência, ele já vai ficando meio indefinido. Enquanto que o outro aerógrafo, apesar de ter um bico maior, e por consequência, junto ali da ponta da agulha, ele está já mais grosso o jato, ele mantém o desenho do cone praticamente a tela toda, você vê bem o cone bem definido, enquanto que no aerógrafo 02 o cone já se perde logo depois da saída do bico. É aquela diferença que eu falei lá no início do nosso vídeo. Aqui agora nesse novo teste nós temos à esquerda o aerógrafo da Paasch, o Talon, com bico 02, e à direita nós temos o Harder Infinity com bico 0,15. Dá para a gente ver aí agora na imagem que o aerógrafo da Harder Infinity, ele logo na saída ali da agulha, ele tem um traço bem mais fino. Você vê que ele é bem mais fino mesmo do que o traço do Paasch, e isso perdura por um bom tempo durante a abertura da agulha. Mas a gente vai ver que mais para frente isso se modifica um pouco. Aqui já dá para a gente ver que o bico do Harder ainda fornece um traço bem mais fino, mas você vê que o cone de tinta ali, o spray dele, ele se dissipa rapidamente, logo na frente ali ele praticamente desaparece, enquanto que lá o Paasch 02, ele, ainda que não tenha um traço tão fino, ele mantém o cone mais estável. Aqui já chegando na abertura máxima, você percebe ali que na ponta da agulha ali do Harder, agora ele perdeu bastante a definição, ou seja, ele é realmente um aerógrafo para trabalhar com aberturas bem pequenas da agulha, porque quando você chega na abertura máxima, você vê que a saída dele já é pior do que a saída do Paasch 02, que ainda já na abertura máxima mantém
cone ainda bastante estável. Agora nós já estamos, o Pacha já está fechando, ele fecha mais rápido porque a agulha dele tem uma saída mais curta, o Hartner demora um pouco mais, mas acho que foi importante para ver que um aerógrafo com bico 0,15 ele é para traços muito finos mesmo. Se você forçar ele um pouco, ele não vai provavelmente dar um resultado tão bom quanto um aerógrafo com bico 0,2. É preciso lembrar que nesse teste aqui eu estou usando apenas álcool, então é um líquido com baixíssima viscosidade, e com umas tintas isso aqui não vai se comportar exatamente da mesma maneira, principalmente no aerógrafo que tem o bico mais fino.